Olá pessoal, dando continuidade na aula de interação humano-computador, na aula de hoje nós vamos estudar alguns conceitos relacionados à parte de janelas e diálogos. Dentro da parte de contextualização de janelas e diálogos em HC, nós vamos estudar alguns princípios relacionados a tipo, de onde surgiu, né, os conceitos de janelas, né, das nossas aplicações. Nós vamos ver alguns problemas com relação à parte de sobreposição de janelas. Vamos estudar os conceitos com relação à parte de design de janelas, caixas de diálogos, os propósitos dessas caixas de diálogos e a exibição desses conteúdos, né, com a apresentação de uma maneira mais clara e mais fácil desses conteúdos para os nossos usuários que vão utilizar, né, de fato, esses componentes de certos aplicativos, dependendo do tipo de contexto que vocês estão trabalhando, certo? Que eu vou trazer alguns exemplos também na prática, mostrando para vocês com relação à utilização e à criação desses componentes, né, dentro das características para a parte de interação humano-computador. Então, vamos começar do início, né, com uma contextualização histórica, que dentro do início da década de 70, os fabricantes, né, de uma empresa chamada Xerox Alto, eles desenvolveram o primeiro computador que tinha uma tela. O primeiro computador com uma monitor, né, em 1970, na década de 70. Eles chamaram esse computador de PARC, né, que é o Xerox Palo Alto Research Center, que eles consideram o nome como PAC. Ele foi o primeiro computador a utilizar de interfaces gráficas, que é Graphic User Interface, que é o famoso GUI, que a gente está acostumado dentro da parte de desenvolvimento, né, dentro dessas características, que são as interfaces em si e a maneira de utilização dessas janelas. E surgiu tudo isso a partir dessa pequena máquina aqui. Isso aqui antigamente era um computador, com a primeira tela. A gente pode estar falando assim. Então, dentro dessas características da parte do parque, né, dentro da Xerox, né, desenvolvida por esse computador, eles trouxeram várias inovações, que dentro dessas características, eles trouxeram hardwares e também consecutivamente softwares, né, que dentro dessas características eles incluíram, tipo, trouxeram, por exemplo, o mouse, a parte de utilização de janelas retangulares, barras de rolagem, botões, as características que nós vimos na aula passada, né, a parte de design visual, que envolve as características da parte de metáforas, né, que envolvem algumas características da parte de affordances e signifiers, a parte de programação orientada a objeto, que a gente utiliza hoje em dia na parte de desenvolvimento de softwares, né, que a gente tem nós temos várias linguagens de programações nas quais a gente escolhe a melhor linguagem na qual vai se adequar ao melhor projeto ou nas características que vocês estão trabalhando. Mas por trás disso a gente utiliza-se do padrão, né, orientado a objeto, programação orientada a objeto. Foi criado também nessa época os conceitos relacionados à parte teórica, né, em si, com relação aos menus drop-down, a parte de criação da utilização da internet, né, e da parte da impressão a laser, né, que foi também algo revolucionário para a época, né, de 1900, nos anos 70, com um computador na qual utiliza-se de uma tela ou uma interface gráfica para você conseguir executar certas ações, certo? Então, dentre essas características do parque, eles começaram a utilizar a parte de metáforas visuais, que dentro das metáforas visuais, na época, era algo meio que inovador, né? Porque muitas pessoas, elas não estavam acostumadas a utilizar o computador como uma ferramenta de trabalho, né? Porque poucas pessoas tinham acesso a uma máquina, a um computador que tinha interface devido aos custos altos, né? E isso as pessoas não tinham tanta familiarização ao utilizar essas máquinas. Não é como os conceitos de hoje, né? Que praticamente hoje todo mundo tem um smartphone ou todo mundo tem um computador ou um notebook para você conseguir acessar e executar algumas ações, né, utilizando o computador. Então na época foi algo bem inovador. Então dentro dessas características, né, como a gente viu na aula passada com relação à parte de design visual, foi introduzido alguns conceitos com relação à parte de metáforas, nas quais foram inseridos dentro desses contextos a partir da utilização de janelas. Que dentro desses princípios do parque envolviam características no qual é, utilizavam, né, na parte de efeitos visuais, né, para apresentar um conteúdo ou para a execução de uma ação para os seus usuários, né? Dentro desses pontos, né, das características do parque, começaram a surgir componentes nas quais envolviam características das janelas, nos quais tipo algumas características pontuais dentro dessas
da utilização dessas janelas era algo com relação à utilização de efeitos ou até mesmo inserções de novas funcionalidades dentro de um mesmo aplicativo, né? Então, dentro desse ponto dos princípios Sparks, havia algo que era relacionado à parte de evitar modos, no qual esses modos eles acabavam acarretando na parte do estado do sistema em que os efeitos das ações do usuário são diferentes do normal. Por exemplo, de componentes modal, na tecla Caps Lock ou a tecla Insert, e com relação à parte de interfaces modais, nas quais são a utilização de barra de ferramentas, de edições de imagem, opções de cores, que aqui nós temos um exemplo, né, de um aplicativo, né, de Photoshop ou de edição de imagens, né, na qual envolve essas características. Larry Terry, ele falava dessa tradução, don't mold me in, que é não me impeça, né, com relação à parte de executar alguma tarefa, com relação à utilização de alguns componentes, né, na parte de visualização e execução de uma ação. Então, dentro desses pontos, tipo, envolvia algumas características com relação a se usar modos. E se utilizar modos é com relação a com que eu faça o usuário ver com facilidade um modo de atuação ou um modo de executar uma ação, né? Por exemplo, se você quer alterar alguma cor, algum componente, né, em relação a coloração de uma imagem ou até mesmo uma edição de uma imagem, você quer trocar a cor. Por exemplo, você vai lá, seleciona a letra de cor que você quer e automaticamente essa letra de cor vai ser a que você deseja, né? No caso, se eu quero da cor vermelha para a cor verde, eu consigo selecionar isso. Então, dentro desse mesmo princípio, eu tipo, faço o usuário ver também e executar a ação, porque você facilita dentro desses conceitos a passagem de um modo para o outro, né? O qual facilita a interpretação e a interação do usuário com aquela aplicação ou com aquele tipo de componente ou aquela janela na qual ele está desenvolvendo uma ação. Então, dentro desses mesmos princípios do parque, ele utilizava-se de conceitos de janela retangulares que se sobrepõem. É igual o que nós temos hoje em dia, né, dentro das nossas máquinas, na utilização desses aplicativos, né, no qual, por exemplo, o nosso editor de PDF, ele utiliza de janelas retangulares, né? Todos os sistemas operacionais praticamente utilizam esses princípios de janelas retangulares, né? Se a gente for trabalhar com aplicações desktops. Então, por quê? A linguagem, a forma retangular é algo mais natural, porque cabe nos monitores em que usamos, porque a gente consegue readequar eles, né, determinar o tamanho dessa janela, né, nas quais a gente está trabalhando. E dentro desses princípios, é o que já está acostumado, né, no nosso dia a dia, praticamente. Porque fica fácil para você visualizar mídias, utilização de visualização de documentos, utilização de visualização de fotos, né, porque a gente já está mais acostumado dentro dos princípios, né, no nosso dia a dia. Então, dentro dos princípios das janelas, nós temos a parte relacionada à parte de sobreposição de janelas. As sobreposições de janelas, dentro dessas características, é algo que envolve algumas características tipo, de forma natural de preferir transferir controle dentro dos usuários. No qual, por exemplo, se eu quiser abrir uma nova aba, né, um novo documento, ele vai se manter nessa nova aba, né, na nossa nova janela, na qual ele não vai atrapalhar o nosso usuário em executar uma ação, né, e dentro dessas características você vai conseguir fazer o empilhamento, né, dos nossos desktops, ou das nossas janelas na mesma tela, né? Igual que a gente tem dentro das características dos nossos navegadores, né? Que a gente tem as várias multiabas, né? Que a gente vai entrar em alguns conceitos mais para frente com relação a essa parte com relação à parte das janelas, tá bom? Então, dentro dessa parte de sobreposição, nós temos uma metáfora, né, no qual mais como algo problemático, ou problemas práticos, né, com relação à parte de utilização, né, tipo, às vezes muitas janelas, às vezes acaba deixando o seu usuário um pouco confuso. Então, dentro desses princípios, né, da parte dos princípios Parks, nós temos alguns problemas com relação a sobreposições de janela. Sobreposições de janela, dentro dos pontos, nós temos três principais pontos com relação à parte de sobreposição de janela, que o primeiro ponto o primeiro problema é o conceito não escala bem. Por quê? Dentro dessas características, a gente faz a seguinte pergunta: e quando há muitas janelas abertas nas suas aplicações, no qual há uma dificuldade de navegar entre múltiplas janelas abertas? É verdade, igual que a gente tem, né, dentro dos nossos computadores, das nossas apps, a gente tem uma infinidade de abas abertas, né, do nosso Google Chrome. Como que a gente vai conseguir melhorar, né, a navegação e não deixar o usuário perdido com relação à navegabilidade, né, entre essas janelas, né?
Outro problema é com relação a cliques errados fazem a janela de trabalho atual desaparecer do ponto de vista do usuário, no qual foi um problema, o problema foi o que levou à criação da barra de tarefas. Né? Isso dentro dos princípios Parks, antigamente, lá dos anos 70, né? Que no qual foi evoluindo até hoje, né? E que hoje também ainda está evoluindo com relação à parte de utilização e a maneira, né, de a gente exibir esses conteúdos para os nossos usuários, né? E uma maneira de organizar também os conteúdos das nossos sistemas, dos nossos programas, né, em si, para para que o seu usuário consiga executar alguma ação mais fácil, né? Que não se perca, tenha uma navegabilidade e uma usabilidade mais simplista e mais fácil, né? E seja mais objetiva. E o terceiro problema é quando usamos a sobreposição com outros elementos de interface. Por exemplo, envolve a parte de paletas, a caixa de diálogos, no qual isso aqui a gente vai ver alguns conceitos dessa parte de caixa de diálogos, paletas, dentro da parte de quando a gente for vendo nessa aula, os princípios dessas caixas de diálogos com relação às janelas modais e não modais, tá bom? A gente vai explicar isso dentro desses mesmos conceitos, tá bom? Então, aqui a gente faz a seguinte pergunta, né? Pode levar a sobreposição em múltiplos níveis? Qual caixa de diálogo não modal pertence a essa aplicação? Certo? Então a gente vai entrar em detalhes sobre essa parte de tipo, o que é janelas modais e janelas não modais. A gente vai entrar. Você já deve ter utilizado isso, tá? Mas com outro tipo de nome ou com outro sentido, né? Você já deve ter utilizado, mas não sabem de fato o que significa isso na teoria, certo? A gente vai explicar isso na teoria e vocês vão ver que é algo bem prático, tá? Porque vocês usam isso no dia a dia, ok? Uma solução, né, da utilização para arrumar, né, esse problema, né, que o pessoal chama, né, na parte de janelas, né, foi a Microsoft, né, no Windows 1.0, né, que foi a primeira versão do Windows, né, o Windows 95. Eles começaram a implementar algo relacionado à parte de janelas telhadas. No qual, mas professor, mas o que é janelas telhadas, né? No qual, dentro dessas janelas telhadas, se você tem o Windows 10, por exemplo, você dá um Alt Tab, né, você consegue visualizar, né, no Alt Tab todas as suas janelas, né, os itens, né, nas quais você consegue acessar tipo, em forma de janelas telhadas, né, que é o Alt Tab do nosso teclado. E aquilo ali é uma janela telhada. Outro exemplo de janelas telhadas, né, dentro dessas características, é a parte de visão de janelas. Ó. Você vem aqui, ó, visão de tarefas, né, no qual essa visão de tarefas do Windows é algo que é relacionado a algo relacionado à parte de visão de módulo telhado, tá bom? No qual vocês podem estar utilizando também. E como prática, né? É um exemplo prático dessa parte de janelas telhadas, certo? Então, é um exemplo para vocês. Se vocês tiverem oportunidade, se vocês estão vendo o vídeo aí, quiser dar um Alt Tab, ou até mesmo acessar aqui por janelas aqui, ó, visão de tarefas, isso aqui é uma maneira de você exibir de forma de janelas telhadas, ok? Então, um exemplo prático, ok, pessoal? Então, dentro dessas mesmas características, né, nós temos outras soluções que envolvem essas partes de caracterização com relação à parte de espaços, né, da parte de exibição de janelas, no qual incluem-se, né, a parte de espaços de desktop virtuais. Por exemplo, a gente pega o nosso Google Chrome, né, que dentro dessas características, né, dentro dos princípios das janelas virtuais, eles são chamados também de gerenciadores de sessão, no qual a gente tem cada espaço do seu desktop virtual, ele pode apresentar diferentes conjuntos de aplicações e de janelas abertas, nos quais ele pode ser muito útil para usuários experts, mas pode ter alguns problemas com relação a usuários novatos e intermediários, porque muitas das vezes o seu usuário não sabe manipular de fato essa janela ou a maneira de como utilizá-las de fato. Né? Isso pode acarretar alguns problemas com relação à navegação entre janelas, tá? Para esses usuários um pouco mais novatos. Um exemplo dessas características de janelas dessas tipo de janelas também virtuais, né, que envolve, por exemplo, são chamadas de gerenciadores, né? A gente pega lá o exemplo, né, do nosso desktop aqui, né? Nós temos as janelas de acesso rápido, né? E o nosso desktop, né, no qual a gente consegue acessar as informações básicas do nosso computador, né, em forma de uma janela no qual a gente consegue executar uma ação bem mais rápida, certo? Aqui, tipo, um exemplo prático, tá? Outro tipo de aplicação com relação à parte de janelas é as janelas full screen. Se a gente pega um vídeo do YouTube, por exemplo, né, nosso vídeo lá, se vocês querem assistir pelo celular ou pelo computador, geralmente o que vocês fazem é colocar em tela cheia, né, ou full screen, né, no qual a tela cheia
É melhor para você conseguir visualizar o conteúdo no qual você está apresentando para os seus usuários, no qual é uma tendência atual que é usar aplicações em tela cheia, mais as barras de tarefas para facilitar a navegação entre as aplicações, né? Que é o que a gente popularmente já está conhecido, né? Utiliza-se de fato também, né? Porque lembra que antigamente, né, a gente falava assim, nossa, o celular com uma tela de 4 polegadas é um celular muito grande, a tela é muito grande, e isso acaba interferindo na usabilidade, né? Hoje em dia, o que a gente prefere? Pegar celulares com telas maiores, né? Porque hoje todo mundo está acostumado, né, a utilizar telas grandes, né? Principalmente para assistir vídeos ou até mesmo executar alguma ação, né, dentro do aplicativo em si, certo? Porque quanto melhor a tela, por exemplo, das redes sociais, talvez seja melhor você visualizar ele uma tela maior, porque você consegue ver todas as informações de uma maneira mais clara, por exemplo, certo? Que também é uma maneira de você estar aplicando, que é um outro tipo de janela, que a gente chama de janelas full screen, que vocês já estão acostumados, certo? Outro tipo de janelas, né, de parte de aplicações de janelas, envolve as características de aplicações de multipainéis. Mas o que é multipainéis, professor? O que é multipainéis? Assim? Que isso significa, essa parte de splitters, multipainéis? Essas janelas multipainéis, elas surgiram dos conceitos iniciais da Microsoft, né, do Windows, que a Google utilizou também dentro das suas características dos seus sistemas, né, dos seus programas. Por exemplo, ela nasceu das janelas telhadas, no qual a gente tem visões ou painéis independentes que compartilham uma única janela, no qual painéis adjacentes são separados por visões ou splitters, né? Pô, mas o que é isso, professor? O que é janelas splitters? O que é multipainéis, né? Que a gente pode falar, né, dessa maneira de multipainéis. Vocês têm dentro do seu próprio navegador, por exemplo? Vamos lá. Vamos fazer na prática, né? Vamos abrir aqui, vamos lá, a gente vem aqui. A gente vai lá, vamos trocar, né? Vamos lá. Vamos usar o nosso Google Drive. O Google Drive, por exemplo, é um exemplo bem prático com relação à utilização de multipainéis, certo? Ou tipo, componentes splitters, porque você consegue executar alguma ação, né, dentro do meu Drive, né? Vamos lá, carrega, vamos lá. Você consegue executar várias ações, né, dentro do seu Drive, no qual a gente consegue acessar as pastas, né, e essa exibição dessas pastas, desses componentes, né, dentro dessas características desse aplicativo, né, que é no caso o Google Drive, a gente tem acesso às pastas, né, e essas pastas você consegue criar um novo arquivo ou criar uma nova pasta, né, na qual você tem algo relacionado a tipo componentização e utilização desses componentes com relação à utilização de janelas, né? E esse aqui é um modelo de splits, né? No qual vocês têm essa familiaridade, né? Em estar utilizando nessa parte de multipainéis, certo? Então, é um exemplo do Google Drive, tá? Porém, dentro dessas mesmas características, da parte de multipainéis, nós temos algumas vantagens, porque as informações que são exibidas, elas são informações independentes, mas elas são relacionadas e são mostradas em uma única tela, em uma única tela soberana, né, no qual nós temos uma característica de aplicações soberanas, né, para esse tipo de componente de janelas, no qual você reduz a navegação e gerenciamento das janelas, e o padrão do projeto é útil para aplicações soberanas, porque você tem um painel com todos os elementos de navegação, mais a construção, e você consegue ter várias opções e várias funções que no qual permite você visualizar, acessar um documento, abrir aquele documento, retornar para uma pasta anterior, né? Isso tudo de uma única janela, tá? Que é uma das vantagens dessas características das janelas de multipainéis. Aqui nós temos um exemplo, né, dentro do Google Drive, né, também, né, na parte de multijanelas, que envolve a parte de variações, né, da parte de multipainéis, que envolve as características de tabs ou empilhamento, né, no qual a gente tem dentro dos nossos navegadores, né, nós temos aqui, né, no Google Chrome, por exemplo, nós conseguimos acessar várias janelas, né, do mesmo navegador, só que em várias abas diferentes, né. Esses tipos de abas também são consideradas como alguns padrões, né, relacionados a multi-painéis, beleza? Que é o que a gente também já está acostumado no nosso dia a dia. Então, dentro dessas mesmas características, a gente vai estudar a parte de princípios de design dessas janelas, né? Porque, tipo, com relação a que isso significa, né? Com relação à parte de design de janela. Na parte de design de janelas envolve algumas características na qual a parte estrutural
de alto nível das aplicações desktops, que são as janelas, tá? Que quem for implementar aí no trabalho prático a criação de componentes, né, ou até mesmo a parte de janelas, algum tipo de aplicação desktop vai utilizar esses conceitos de janelas. Por quê? Eles apresentam o conteúdo e as partes de controle funcionais das suas aplicações, no qual a gente consegue separar em dois tipos básicos de janelas, no qual nós temos janelas primárias e janelas secundárias. As janelas primárias, ela contém todo o conteúdo da sua aplicação, mais os controles para manipular, né? Já as características de janelas secundárias, elas apoiam as janelas primárias, dando acesso a funções menos utilizadas do seu sistema. A gente vai entrar em alguns detalhes com relação a essas características na parte estrutural dentro dessas janelas primárias. Então, dentro dessas janelas primárias, a gente vai ter... Pega aqui o nosso, nosso editor de PDF aqui, por exemplo. Nosso leitor de PDF aqui. Ele tem a parte de área de conteúdo de trabalho, no qual é o conteúdo do slide, certo? Que é essa janelona aqui, né? Essa tela branca. E também as barras de menu, né? No qual nós temos as barras de ferramentas aqui em cima, né? Barra de menu e barra de ferramentas. Aqui nós temos a barra de menu, no qual nós temos os nossos atalhos, né? Os nossos shortcuts, né? No qual a gente consegue acessar algumas funções principais do meu sistema de uma maneira mais rápida e mais fácil, né? Tanto para usuários experts quanto para usuários novatos. Só pela utilização de metáforas, você consegue ter uma noção do que significa cada um desses componentes. E também a utilização de barras de menu ou barras de ferramentas, né, nos quais você consegue executar alguma ação a mais, né, dentro dessas características, no qual isso vai gerar, né, novas caixas, né, ou novas janelas que dão acesso às janelas secundárias, né, do nosso sistema, no qual, como a gente tinha comentado anteriormente, que as janelas secundárias elas ajudam as janelas primárias, dando acesso a funções menos utilizadas do meu sistema, no qual a gente tem aqui nosso leitor PDF, beleza? Então, dentro dessas características da parte de design de janelas envolvem, por exemplo, a gente pega o conceito de uma planta, de uma casa, né? Que dentro da planta de uma casa, nós temos que a casa, né, a planta de o esboço, né, o esqueleto dessa planta da casa, ela é como se fosse uma aplicação, a aplicação no nosso caso, é como uma casa, né? Nós temos vários componentes, né? Que juntando você gera um programa, né? Uma aplicação em si, certo? Como se fosse uma casa. E em cada uma desses cômodos, né? No caso, cada um desses cômodos eles são parecidos com as nossas janelas, né? Que fazem parte das nossas aplicações, que são complementos, né? Das nossas aplicações, ou dos nossos sistemas desktops, ou das nossas janelas, né? Que vão auxiliar o seu usuário a executar alguma ação, tá? Para você conseguir executar e manipular algo, ok? Então, dentro desses pontos, né, a parte de design de janelas envolve ter cômodos que devem ter um propósito, no qual envolvem as características da parte de caixas de diálogo, que são como os cômodos, que tem uma boa razão para manipulá-las, né, no qual você vai dar suporte ao seu usuário para executar alguma ação, ou até mesmo acessar alguma ferramenta em si, né, dentro dessas mesmas características. E nós também temos aquela parte que a gente chama de cômodos desnecessários, né? Que a gente chama são as nossas janelas secundárias, né? Porque as janelas secundárias vão trazer elementos do nosso sistema, na qual vão ser integradas as nossas janelas principais, que você vai conseguir configurar ou executar alguma ação dentro da janela principal, certo? Então, aqui um exemplo, né, dentro dessas mesmas características, é o exemplo do Photoshop, né, quando a gente vai mudar alguma característica com relação à parte de contraste e brilho. Ele exibe uma janela secundária na qual você vai executar somente aquela ação. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, por exemplo, você pega o Paint. O Paint é um aplicativo simples, mas que traz essas características desses componentes de janelas primárias e janelas secundárias, né, com relação à utilização. Por exemplo, nós temos aqui a barra de menu, né, na parte de cores, nas quais, dessas cores, eu tenho as cores primárias, né, que a gente popularmente utiliza-se, né, e se eu quero editar ou trazer alguma outra cor, né, dentro dessas minhas aletas, eu posso estar selecionando aqui a parte de edição de cores e ele abre uma janela. E essa janela é uma janela secundária, na qual eu vou conseguir somente editar a cor, né, que eu desejo, né, dentro da minha aplicação, no qual eu posso estar selecionando uma cor aqui e adicionando, né, dentro dessas mesmas características e definindo ela como uma cor padrão, né, dentro das minhas características do que eu quero, né, dentro do que eu estou trabalhando, né, e eu posso estar vendo e manipulando somente nessa janela, no qual eu adiciono uma cor e ele fica como na minha cor personalizada,
ok? Onde você consegue executar somente essa ação, tá? Que é algo mais específico, que dá complemento à janela principal, certo? Que é a alteração de cor, que você consegue executar uma ação, ok? Então, no livro do Cooper, ele fala que a parte de design de janelas, ela é um princípio de design no qual você vai forneça funções nas janelas em que são usadas. Tá? Esse é um dos princípios padrões para o seu usuário, porque dentro dessas características, colocar, né, de fato, as funções ou as ações que ficam à mão do seu usuário, para ele conseguir manipular de uma maneira mais fácil e mais confortável. Okay? Então, colocar funções em uma caixa de diálogo enfatiza a sua separação de tarefa principal. Né? No caso, aquela parte da seleção de cores é algo específico para cores, né? No qual é algo voltado somente para aquele tipo de aplicação, para aquele tipo de ação específica. Ok? Então, porém, dentro dessas partes de características, envolve de poluição visual, no qual muitas das vezes as janelas secundárias envolvem uma sobrecarga de navegação. Porque dentro dessa sobrecarga de navegação, né, nós temos dos princípios, né, da parte de design de janelas, uma janela de diálogo por uma função não é muito boa, né? Substituir uma janela de diálogo por uma função muitas vezes não é muito boa porque às vezes você acaba colocando muita informação para os seus usuários e isso acaba atrapalhando ele em executar aquela mesma ação, certo? Então, dentro dessas mesmas características aqui, por exemplo, se a gente pega uma ideia, por exemplo, e coloca várias janelas, né, no qual a gente tem aqui várias janelas, né, a gente pode colocar um terminal e várias outras sobreposições de janelas, né, isso aqui são janelas secundárias, né, dentro de uma mesma janela principal. Às vezes o seu usuário que é muito novato, né, o seu usuário que não é expert, ele tem maior dificuldade em conseguir se localizar ou executar alguma ação dentro dessa aplicação, porque ele fica confuso, né? Porque às vezes você tenta separar de fato cada uma dessas características, mas às vezes você acaba não conseguindo, né, apresentar de uma maneira clara para os seus usuários, ok? Isso acaba gerando algum problema com relação à parte de poluição visual. Beleza, pessoal? Então, dentro da parte de design de janelas, a gente chama isso de cômodos necessários, no qual, para quando o usuário vai fazer uma tarefa fora da sequência normal, gera-se eventos, tá? Dentro desses eventos vão se gerar novas janelas, né? Dentro dessas características de janelas de evento, né, nós temos as cômodos necessários, que por exemplo, nós temos aqui salvar como ou abrir como, né? Ou abrir, né? Um arquivo, por exemplo. Isso aqui é uma execução, né? De uma janela, de um exemplo de uma janela que você consegue executar uma única ação, né? No qual sobrepõe a janela principal e você consegue executar uma ação, né? No qual eu quero abrir um arquivo .pdf. O abrir ele só vai executar essa ação, né? No qual eu selecionei para abrir um arquivo. Ou salvar como, né? Também é um exemplo de uma janela que são cômodos necessários que são usados poucas vezes, né? Pelos seus usuários. Ou até mesmo esporadicamente, né? Não com tanta frequência, né? Mas são utilizados mais para fins específicos, ok? Então, dentro da parte de janelas, nós temos os estados das janelas. Nós temos os estados de janelas que incluem a parte de estado minimizado, maximizado e restaurado, né? Ou polarizado, né? No qual nós temos várias maneiras de você apresentar a janela para os seus usuários, né? No qual aqui eu quero minimizar, né? Igual o Windows, né? Na parte do nosso nosso leitor de PDF, nós temos o minimizar, o restaurar tamanho original, né? Ou maximizar, né? Que é essas características, né? Dos estados das janelas. Né? Que existem esses três tipos principais, tá bom? Que é o que a gente usa normalmente dentro de nossas aplicações desktops, né? Que dentro desses pontos, elas usualmente, você consegue visualizar elas de uma maneira praticamente tela cheia, né? Essas características você consegue também sobrepor, né, várias janelas, né, no qual a gente utiliza-se das componentes de janelas telhadas ou pode partir sobrepostas, ok? E o estado natural das janelas de algumas aplicações é o maximizado. Por exemplo, quando a gente abre uma ideia de desenvolvimento, por exemplo, a ideia de desenvolvimento ela vai trazer, por padrão, por default, né, uma janela maximizada, porque é um tipo de aplicação no qual é uma aplicação soberana, né, no qual você quer prender o seu usuário dentro daquela aplicação, certo? Então, ela automaticamente vai abrir a tela de uma maneira maximizada. É igual a mesma coisa com os nossos navegadores, né? Os nossos navegadores também, eles geralmente abrem, né, no estado maximizado, porque eles querem prender o usuário ao ficar preso daquela tela,
certo? Então, dentro desses pontos, existem duas características, né? Duas abordagens principais com relação à parte da exibição da parte de conteúdo dessas janelas, no qual a gente tem o MDI e o SDI, no qual a abordagem MDI envolve a parte de Multiple Document Interface e a segunda abordagem é a Single Document Interface, certo? Que dentro dessas características, né, nós temos a parte de janelas que envolve, tipo, seja o problema de copiar uma cédula de uma planilha para outra, né? Que a gente pega lá, abre duas planilhas, né? E você quer copiar o mesmo conteúdo, né? Uma possível solução para você executar essa ação é abrir as duas instâncias da mesma planilha, né? Abrir duas instâncias do gerenciador do programa de planilhas, copiar a linha que você quer, né? As duas instâncias da aplicação, que você está gerenciando a planilha, copiar a linha que você quer copiar, colar, né? No qual, né, você quer executar a ação, e vai lá na planilha e cola, né? É uma maneira de fácil de você fazer essa ação, né? Então, dentro das características do Multiple Document Interface, né, criada pela Microsoft, você pode envolver itens de menu gerando janelas dominantes, né? No qual você pode vir aqui selecionar esses itens, dar um Ctrl C, por exemplo, né? Ou até mesmo você vir aqui nesse documento, ou vir aqui e copiar, certo? Que isso aqui envolve algumas características dessas janelas de múltiplos documentos, tá? MDI. Múltiplos documentos de interface. Porque geralmente você consegue desempenhar um acesso rápido a essas informações. Para quem é um usuário expert, ele vai conseguir utilizar triggers, né, tipo de tela de atalho, né, no qual Ctrl C, Ctrl V, ou até mesmo gerar, copiar aqui, ou vir aqui em arquivos, não sei se era aqui, arquivos, copiar, cadê? Não sei onde que tinha aqui no menu. Aqui a gente já tá acostumado, né? A gente não tá acostumado com isso, né? A gente já acostuma aqui, ó. Vem aqui e copiar, né? Ó. Editar, copiar, certo? Também é uma maneira de você estar exibindo essa parte de múltiplos single interface. Já numa aplicação, né, uma abordagem single document interface, você é limitado a uma única janela, ou a um único botão, ou a única ação, né? No qual, por exemplo, a gente pega dentro dos nossos smartphones, por exemplo. A gente quer copiar um texto, um campo, né, um texto, uma imagem, você tem que segurar o campo, você tem que selecionar o campo que você quer, segura, né, aperta, né, com o dedo, segura alguns segundos e vai estar a opção copiar, né? Não existe outra forma de você copiar aquele conteúdo, a não ser você fazendo isso, né? Isso é o exemplo do SDI, né, que é o Single Document Interface, certo? Que é que você vai fazer com uma ação com o dedo, né, no qual você vai selecionar o texto que você quer, ou vai selecionar a imagem que você quer, vai segurar e vai ter a opção copiar. Não existe uma outra, talvez exista outra opção, mas o que todo mundo já está acostumado a fazer é selecionar o conteúdo, segura o conteúdo e clica lá copiar, não é verdade? E isso é chamado Single Document Interface, que você consegue executar isso de uma única maneira, de uma única ação, ok? Então, dentro das características das janelas, né, da parte de janelas, nós temos as caixas de diálogos. As caixas de diálogos são que a gente já está praticamente acostumado, né? Por exemplo, Ctrl C ou Ctrl S, né, que é o salvar como, né? Ctrl S, né? Não sei se é o Ctrl S, desculpa, vamos ver. Shift Ctrl S, né, que é o salvar como. A tecla de atalho. Isso aqui é considerado como uma caixa de diálogo, né? Ou até mesmo você está trabalhando com uma imagem, né? Você vai salvar ela como um arquivo do tipo tal, né? Você também consegue selecionar isso. E isso aqui aparece dentro dessas características, né? Dentro das janelas. É algo que é uma janela, um tipo de caixa de diálogo, no qual o seu usuário vai executar alguma ação dentro dos componentes das telas, ok? Então, essas caixas de diálogo, normalmente, elas são janelas do estilo pop-up, que vai abrir para o seu usuário, né, para ele executar alguma ação, né, no qual ele vai sobrepor uma janela principal, e geralmente ela fornece algumas informações ou requerem algum dado ou alguma ação do seu usuário, tá? Então, esse é as principais características dessa parte de janelas de diálogo. Dentro do livro do Cooper, o Cooper traz essa frase, né, uma tradução literal para vocês, né? Por exemplo, se um usuário for um chefe e o aplicativo for a cozinha, a caixa de diálogo será a dispensa, né? E a dispensa, ela desempenha o papel secundário, assim como as janelas de diálogo. Tá? E elas são os atores coadjuvantes em vez de protagonistas.
E embora possam impulsionar a ação, elas não devem ser os motores de movimento, né? Que é uma das características que o Alan Cooper traz, né? Com relação a tentar abordar essas características a partir de janelas de diálogo, né? Com relação a, tipo, não fazer com que o seu usuário, né? O seu usuário só vai utilizar essas janelas para determinadas ações específicas, né? Algo mais que não vai atrapalhar e também que essas janelas não atrapalhem o fluxo do desenvolvimento, no fluxo da usabilidade, né, da navegação do seu sistema, né, que elas não atrapalhem, né, de fato, o seu usuário com relação a executar alguma ação, que ela ou ela é para fins específicos, né, para exibir uma mensagem de erro ou até mesmo executar uma ação específica, por exemplo, Ctrl P, né, vou dar um Ctrl P aqui, vou não imprimir, esse aqui da janela. Aqui, ó, Ctrl P, você só consegue executar uma ação, né? Tipo, ele verifica-se que você só consegue sair dessa janela caso você cancele ou imprima a tela, né? Ou você feche aqui a janela, né? Mas esse aqui é um exemplo, né, dessas caixas de diálogo, né? Que você vai conseguir executar somente uma ação específica, né? Um movimento específico no qual você destina o que você quer executar, tá? Isso acaba não com relação ao seu usuário, tipo, que essas janelas de diálogos, né, no caso, elas são essas janelas secundárias, né, que vão executar alguma ação secundária para os seus usuários. Beleza, pessoal? Mais uma parte de contextualização na qual, quando vocês forem implementar ou pensar na elaboração do sistema de vocês, né, ou das aplicações de vocês, que talvez tenha que ter ou exista algumas caixas de diálogos que informem aos seus usuários algum tipo de acontecimento, né, na qual, por exemplo, ocorreu um erro, por exemplo. Né, às vezes aparece uma mensagem, ou em vez de aparecer uma caixa de diálogo, né, aparece um preenchimento lá de campos de texto, né, no qual o seu usuário não preencheu, traz marcado, né, em vez de trazer uma caixa de diálogo, certo? Isso acaba não interferindo na parte de fluxo, não acaba quebrando o fluxo dos seus usuários. Mas a gente vai ter os pontos positivos e os pontos negativos dessas caixas de diálogos, tá? A gente vai entrar mais para frente quando a gente começar a estudar a parte de janelas modais e janelas não modais, que é logo o tópico à frente, tá? O qual, dentro do livro do Cooper, né, que a gente está usando como base, o livro do Cooper ele fala que é um princípio de design essas caixas de diálogos, porque coloque as funções primárias na janela principal, né, dentro das caixas de diálogo, porque na sua janela principal você acaba não interferindo o fluxo, né, da navegação, da usabilidade do seu usuário, né, porque você não retira a atenção do seu usuário, tá? Porque muitas das vezes essas caixas modais às vezes acabam atrapalhando ou interrompem a interação dos seus usuários, tá? Então essas caixas de diálogos elas interrompem a interação e forçam o seu usuário a reagir a programas em vez de direcioná-los, tá? Isso acaba quebrando o fluxo da usabilidade deles. Use somente essas caixas de diálogos para guardar ferramentas confusas, perigosas ou raramente utilizadas, né? Que dentro dessas características elas ficam aqui, né? Por exemplo, janelas ajuda para Adobe, o tutorial, ou sobre configurações, verificação de atualizações. Isso aqui são coisas que praticamente poucas pessoas utilizam, né? E às vezes não tem tanta necessidade de estar dentro das janelas principais, tá? Ou do fluxo principal da sua janela, ok? É um exemplo prático, tá? Então, a gente pergunta, mas por que as caixas de diálogos são importantes, né? Ou por que elas são boas, né? No qual essas caixas de diálogos são boas porque elas têm mais espaço para apresentar controles do que mecanismos, no qual as caixas de diálogo versus barras de ferramenta, né? No qual as barras de ferramenta você consegue executar algo, uma função mais rápida, mais fácil. Mas, por exemplo, quando a gente quer imprimir esse arquivo, por exemplo, ele vai trazer pra gente várias outras funcionalidades escondidas nas quais a gente consegue manipular e selecionar o tipo, né, de função, ou tipo, se eu quero imprimir tudo, se eu quero imprimir somente uma página, qual o tamanho da página que eu quero imprimir. Isso a gente traz coisas mais específicas com relação à concentração de informações mais específicas para aquela ação ou para aquela função. Ok? Então é um exemplo prático também com relação a isso. Aqui eu tenho um objeto de figura ou função imprimir, certo? E alternativas mais prolixas da parte de ensinar comandos, né? No qual fica mais simplista, né? Porque o seu usuário consegue visualizar de uma maneira mais clara, né? Essa utilização desses componentes, tá? Então, dentro dos caixas de diálogos, existem alguns princípios básicos. Por quê? Dentro dessas características básicas, foquem, né, em algo com relação a faça um bom design visual. Porque faça a parte de agrupamento desses conteúdos ou dessas ferramentas nas quais você vai estar
inserindo para os seus usuários. Tem uma hierarquia, né, com relação à parte de fluxo, né, da utilização desses componentes, e a ordem de apresentação para a parte de leitura por parte do seu usuário com relação à utilização desse componente ou dessa aplicação, dessa janela em si. E quando adicionada uma caixa, ela deve aparecer na camada visual mais alta, né, do seu usuário, para facilitar a vista pelo seu usuário e, tipo, às vezes ela acaba, geralmente quando, por exemplo, a gente coloca a tela de imprimir, né, ela acaba gerando na tela central da nossa aplicação em si, no fluxo principal da nossa janela, ok? Então, dê títulos que esclareçam o seu propósito, né? Dentro dessas características, utilizar verbos nos títulos das caixas de diálogos e funções. Por exemplo, se eu quero imprimir. Quando eu abro uma caixa de diálogo, imprimir, qual que é o componente que aparece, né? Qual que é o verbo que aparece dentro do título, imprimir. Ou salvar, vai ser salvar, né? Então isso forneça sempre verbos nos títulos para esses tipos de caixas de diálogo, ok? Que é um dos componentes principais com relação a essas características das caixas de diálogo, tá? Sempre começar com verbos, tá? Sempre no verbo no infinitivo, ok? Então, utilize o nome de objetos de títulos nas caixas sobre os objetos, sobre propriedades de objetos, né, no qual, se eu quero copiar, né, ou imprimir também, isso aqui é um exemplo também, né, realçar, riscar, adicionar, isso tudo são caixas de diálogos, né, no qual você vai, se você clicar aqui, ele vai aparecer uma outra janela, ou um outro componente, né, que vai acabar acarretando algo para os seus usuários, tá? A parte de função. E, no caso, comandos de finalização, por exemplo, fechar a janela, né, ou cancelar, fechar, né, isso tudo também envolve algumas características dessa parte de comandos de finalização, né, no qual eu tenho imprimir, né, no caso, a parte de janelas aqui, que é ou configurar página, ou imprimir ou cancelar, né? Isso tudo também são verbos que você coloca verbos, né, no infinitivo, no qual você vai executar uma ação de finalização ou de encerramento ou de conclusão para aquela ação, tá? Ou fechar, né, no caso. Dentro desses mesmos pontos, essa caixa de diálogos, nós temos as caixas de diálogos com relação à parte de modal e não modais. Mas beleza, professor, o que é modal e não modal, né? Vocês utilizam isso no seu dia a dia, tá? Dentro das características das janelas modais e não modais, as janelas modais, elas são uma janela que coloca o seu usuário em um estado, ou um modo, né? Onde apenas ela pode atuar sobre essa janela, né? Por qual ela trava, né? Então a gente pode colocar entre aspas, ela trava, né, a sua execução, né, ou interrompe um fluxo, né, na qual você está desenvolvendo. Você só permite executar a ação quando você fecha essa janela, né? Enquanto as janelas, no caso, as janelas modais, você consegue executar essa mesma ação, né, na qual você consegue executar outras ações, né? Tipo, na janela principal ela continua aberta, mas você consegue executar várias outras ações, tá? Que é as janelas não modais, tá? Que é a janela modal, desculpa. Que você consegue, tipo, uma vez aberta, nada mais funciona a sua aplicação. No qual exibe um sinal sonoro, no qual aquele do barulhinho do Windows, ó, tem, né? Você já tem noção, né? O barulhinho de notificação do Windows, né? O sinal sonoro do Windows de erro, né? Você consegue executar ou fechar aquela ação somente se você cancelar ou se você realizar a ação de fato, né? Então elas são fáceis de se aprender e fáceis de compreender. Que é uma mensagem de erro, por exemplo. Ou até mesmo quando você vai clicar aqui na janela de imprimir, né? E você perceba que ela não permite você voltar para a tela. Eu tô clicando aqui, ó, no arquivos, editar, visualizar, mas o nosso aplicativo ele não permite. Você tem que sair dessa janela para poder executar a ação, né? Isso é uma característica de uma janela modal, ok? Já as características de janelas não modais é que as janelas não modais, elas são aquelas janelas que são, a gente pode falar que são janelas mais flexíveis, né? Janelas flutuantes, né? No qual elas não interrompem o fluxo da sua janela principal, certo? Mas você consegue executar outros tipos de ações, né? Você mesmo clicando na mesma janela aberta, você consegue executar várias outras ações, tá? Que ele não interrompe o fluxo dos seus usuários. Que dentro dessas mesmas características, geralmente elas envolvem informações pertinentes que são utilizadas dentro das nossas barras de ferramentas, tá? Ou os nossos menus, né? Nas nossas barras, nas quais eles envolvem algumas características da parte de aplicação, funcionam bem com outro tipo de componentes ou outro tipo de janelas, né?
que a gente consegue executar uma ação em si, ok? Então, dentro das caixas de diálogos não modais, a gente tem alguns problemas, né? Tipo, que envolvem algo de... às vezes acaba gerando como elas estão funcionando no mesmo plano das janelas principais, às vezes os usuários acabam executando alguma ação que acaba acarretando em algum problema ou executando alguma ação sem querer, né? A gente pode estar falando que existem algumas características, né, de invocação, né, de uma ação. Então, existem algumas maneiras de você melhorar a utilização dessas janelas de diálogos não modais. Que dentro dessas características são soluções temporárias, né, porque você vai diferenciar visualmente essas caixas modais de caixas não modais, porque você vai usar comandos para finalização de forma consistente e você vai mudar dinamicamente os rótulos ou botões de finalização. Tá? Que dentro dessas características de janelas não modais, né, a gente fala que são janelas flutuantes, elas são geralmente quando os usuários precisam alterar, são utilizadas, né, quando eles precisam alterar ou executar alguma outra ação de um modo mais rápido para ter acesso a essas informações, né? Que dentro dessas mesmas características, né, das janelas não modais, elas têm vários botões que invocam umas funções, né, as mesmas funções, no qual elas não deveriam ser finalizadas quando esses botões são adicionados. E é preciso ter um comando explícito para fechá-lo, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, dentro dessas mesmas características. A gente pega aqui o nosso Gmail. No Gmail, utiliza-se desses componentes não modais. Que aqui, ó, você cria uma nova janela para escrever uma mensagem, né, de um e-mail, mas você consegue acessar e manipular as abas de trás, né, ó, por exemplo, fóruns, atualizações, e você ainda fica com essa janela aberta. Que essa janela aqui é um componente de janela não modal, tá? Mesmo assim, você consegue executar as ações na janela principal, no fluxo principal da sua janela. E que mesmo você saindo daqui ou minimizando, ela vai encontrar disponível para vocês estarem executando, até mesmo a parte de agendas também. Isso é uma característica de janelas não modais, no qual ela não atrapalha o fluxo de navegação da tela principal do seu usuário, mas você consegue executar alguma ação ou fazer algo, cancelamento de algo, né, dentro desse mesmo aplicativo, tá? Isso é uma característica dessas janelas não modais, tá, ok? Então, esse é um exemplo de janelas não modais, ok? Que envolve essas características, né? Tipo, utilização de soluções de sidebar, né? Que dentro dessas telas são algo bem importante, né, na utilização, né? Para você conseguir melhorar o uso dessas janelas não modais. Então, as vantagens desses sidebars é que elas também não são não modais. Elas diferenciam visualmente das caixas de diálogos, né? Porque ela fica meio que escondida, né, ou conectada, né, na sua janela principal, e elas não sobrepõem os objetos nos quais vocês estão manipulando no fluxo principal da sua janela. Elas são onipresentes porque não precisam de comandos de finalização, né, igual nós temos aqui no escrever o e-mail, né, no escrever o e-mail, você tem a janela aqui e você consegue executar a ação sem precisar sair do fluxo principal. Okay? Que é uma maneira de você estar utilizando essas caixas não modais, beleza? Então, alguns pontos, né, da utilização tipo, dessas diferenciações entre caixas de diálogos modais e não modais é que elas são úteis e solicitam ou até mesmo elas incentivam a participação do seu usuário, tá? Porque muitas das vezes, quando se trata de decidir entre esses dois tipos de caixas de diálogos, né? A gente vai considerar o contexto, muitas vezes o contexto do seu usuário e o fluxo de trabalho dele, né? Porque a gente vai criar essas janelas de acordo com o fluxo e o contexto dos seus usuários, tá? Porque muitas das vezes a gente tenta colocar algo, né, que para a gente tentar usar esse tipo de componente de janelas modais e não modais, para a gente que elas geralmente a gente tente evitar que eles interrompam desnecessariamente os seus usuários e que interrompem o fluxo principal do trabalho dele, tá? Que é o que a gente tem que tomar mais cuidado na hora de implementar esse tipo de caixa. Tipo, será que realmente é necessário a gente implementar caixas de diálogos modais e não modais no nosso sistema? Né? Isso é uma coisa que vocês têm que se pensar, né? Na hora de vocês estarem
construindo as suas interfaces, tá? Porque isso muitas das vezes torna mais fácil para os usuários resolver alguns problemas e até atingir alguns objetivos, mas muitas das vezes essas caixas de diálogos modais e não modais acabam atrapalhando, né, de fato, o progresso e o fluxo da utilização, da navegabilidade por parte dos seus usuários, né? No qual isso envolve algumas decisões da parte de design, tá? Então, quando vocês forem trabalhar com a criação das interfaces de vocês, e vocês veem se é necessário vocês estarem criando caixas de diálogos modais, não modais, dependendo do fim, né? Da finalidade, do contexto, do fluxo do domínio da sua aplicação e com relação ao fluxo de trabalho, ok? Então, dentro dessas mesmas características, né, nós vamos ver alguns componentes com relação aos propósitos da utilização dessas caixas de diálogos, né, no qual nós temos o propósito da caixa de diálogos com relação à caixa de propriedades. Por exemplo, quando a gente quer selecionar um tipo de fonte, né, do nosso navegador, do nosso editor de texto, né, isso muitas vezes cabe em caixas de diálogos, tá, que é uma caixa de diálogos modais, no qual você vai ter que selecionar uma fonte para poder estar finalizando ou executando a ação na qual você quer configurar, né, o seu objeto. E elas podem ser modais ou não modais, dependendo muito da situação. Muitas das vezes, por exemplo, igual nós temos do Google Docs, por exemplo, você consegue manipular esse tipo de fonte, selecionando a fonte e indo pela barra de menu, né? No qual você consegue selecionar o tipo de fonte que você quer para aquela configuração que você deseja, né? Que aquilo ali é uma caixa não modal, né? Mas também pode ser uma caixa modal como no Windows, né? Que abre uma caixa, né, de seleção, muitas vezes você quer uma letra diferente, né? Você consegue estar utilizando e abrindo uma caixa modal e selecionando a caixa que você quer e o tipo de fonte, o estilo dela, o tamanho da tela, da fonte que você quer estar utilizando e até mesmo das cores, né? E algo mais objetivo, né? Como envolve características de propriedades dos seus objetos ou áreas direcionadas, né? Que dentro desses pontos a gente utiliza-se da implementação de sidebars, né, que é algo mais específico, né, para algumas características. Outro tipo de características são com relação à parte de caixas de função, no qual a gente consegue adicionar adicionadas via menu, né, no qual a gente tem aqui a janela de imprimir, né, que frequentemente elas são modais, porque elas acabam você consegue executar várias ações dentro dessa caixa, né, no mesmo fluxo. E para viabilizar a parte de iniciação e configuração de uma ação dos usuários, né, no qual você tem a propriedade, né, de uma impressão, beleza? Outro tipo de janela de caixa de diálogo, né, que envolve a parte de barras de progresso. As barras de progresso, né, que também são conhecidas quando a gente copia um arquivo do Windows, por exemplo, né, move de um HD para o outro, elas também são consideradas caixa de progresso. Você tem uma caixa de progresso, né, no qual ele informa aos seus usuários, né, o progresso, né, em quantos minutos ou quantos arquivos já foram copiados ou o tamanho, né, que falta, né, para quanto tempo falta para copiar aquele arquivo para o local destino, né? E isso tudo também pode ser gerado uma caixa de diálogo, tá? No qual dentro dessas caixas de diálogo deixe claro para os seus usuários a parte de progresso que está demorando ou que está acontecendo, né? Igual a gente tem as heurísticas de Nielsen, né? Que envolve a parte de propósito com relação à exibição do conteúdo para os seus usuários, deixe claro para ele, né? Que é uma das heurísticas, né? Para você apresentar de fato o que está acontecendo, né? Dentro da sua aplicação. Então é a mesma coisa aqui dentro das caixas de diálogo, você tem que mostrar para ela como que está o progresso, né? Do que está sendo esperado, deixe claro o que falta, quanto tempo falta para terminar, ou até mesmo a opção para cancelar, né? Ou até mesmo pausar e recomeçar, né? O ponto que você parou. Isso tudo também a gente utiliza-se dentro dos nossos navegadores quando a gente fazer um download de um arquivo, né? Os downloads de arquivos também por parte do navegador. Eles oferecem também, quando a gente dá um Ctrl J, né, no nosso navegador, nosso Google Chrome, por exemplo, você consegue ver os históricos, né, com relação ao download e o progresso, né, quantos megabytes está sendo baixado, ou até mesmo quanto tempo falta para você terminar de baixar o arquivo, ok? E caixas de diálogos também, né, dentro desse ponto, envolve a parte caixa de progresso, no qual ele pode ser cômodos desnecessários, né, que dentro do nosso Windows, essas coisas, dos nossos navegadores, né? Antigamente o Google Chrome, ele tinha aquela parte carregando dado, né? Tipo, que ele ficava
carregando, né? Informando que tá carregando. Mas hoje em dia, quando a gente está trabalhando com o Google Chrome, por exemplo, que a gente carrega uma página, por exemplo, a gente vai lá numa página de notícia, por exemplo, a parte de cima do navegador na aba, você perceba que existe uma barra de progresso de navegação, né? Que ele está executando de fato ou carregando aquela página, né? Isso também informa os seus usuários uma parte de barra de progresso, tá? No qual você apresenta dentro da tela principal, que não atrapalha o fluxo dos seus usuários, mas também que seu usuário compreende que está carregando, ok? Outro tipo de caixa de modal, caixa de diálogos, envolve as partes de notificação, né? Que nossos smartphones nós temos aquelas notificações ou mensagens, né? Nas quais chega um alerta na tela do centro de notificações das nossas aplicações, dos nossos celulares, né? Que isso também é um exemplo de caixa de diálogo de propósito, tá? Que é uma caixa de notificação, no qual você não vai conseguir, você vai ser inicializada pela aplicação ou por algo de comunicação, né? Dos usuários. Por exemplo, notificação do WhatsApp, né? Tem lá um monte, né? Notificaçãozinha, né? Isso tudo são exemplos de caixas de diálogo, no qual o seu usuário vai estar recebendo ou relatando, né, um pedido, né, de uma mensagem ou de um e-mail que chegou, né? E se você clicar nesse ícone, ele vai redirecionar você para a aplicação em si e abrir a conversa ou abrir a mensagem em si, ok? Outro exemplo, né, de caixa de diálogos envolve as caixas de aviso, né, no qual são iniciadas pela aplicação com relação à parte de erros, alertas ou até mesmo pedidos de confirmação, né? Quem nunca que clicou lá em Shift Delete, aí o Windows vem, né? Você deseja mesmo deletar esse arquivo? Aí sim ou não? Isso também é uma caixa de diálogo, tá? Que envolve a caixa de avisos, ok? Geralmente essas caixas são caixas modais, ok? E por fim, envolve algumas características da parte de conteúdo com relação às caixas de diálogos, né? Que dentro dos conteúdos, das caixas de diálogos, o problema desses conteúdos, da utilização das caixas de diálogos com relação ao conteúdo, o problema envolve muitas questões com relação à parte de poluição visual, tá? A parte de poluição visual, normalmente, em caixas de propriedades ou de funções, né? Porque às vezes muita gente não sabe, tipo, essas caixas de diálogos modais, né? Essas caixas de diálogos às vezes acabam trazendo muitas informações para os seus usuários, e isso acaba, às vezes, acarretando uma dificuldade de compreensão, ou até mesmo a partir de localização ou navegabilidade, né? Dentro da utilização dessas caixas em si, desses componentes. E como lidar com esses problemas, né? Com relação à exibição de conteúdo? É a utilização de tabs, né? O uso de tabs e auxilia, né, os nossos usuários. Por quê? Melhora a parte de visualização porque você consegue agrupar controles dos mesmos propósitos, né, no qual você permite criar caixas de diálogos menores e sem muita poluição de controles, né, na mesma visão, no qual essas tabs empilhadas, muitas das vezes, elas têm a sobreposição uma em cima da outra, né, no qual a gente tem uma hierarquia dessas tabs, né, no qual a gente consegue, clicando em cada uma dessas tabs, a gente consegue manipular e navegar dentro da página, né? No qual você consegue visualizar todo o conteúdo programático que você tem dentro dessas tabs, né? Todas as tarefas, né? Todas as ferramentas, né? Que você consegue visualizar. E ela é melhor do que caixa de diálogos, porque você consegue unir tudo isso em uma única janela, tá? Igual que a gente tem nos nossos navegadores, né? As nossas tabs, né? Elas são um exemplo, né? De características, né? Dessas tabelas de empilhamento, tá? Que envolvem esses componentes. Outro exemplo, né? Aqui, um exemplo também do Windows aqui, ó. Vamos lá, aqui no Windows. Esqueci que tinha esse exemplo aberto aqui. Você vem aqui em propriedades, né? Isso aqui, ó, é um exemplo de janela de configuração, né, da parte de exibição de conteúdos, nas quais você consegue estar manipulando através de tabs, uso de tabs do conteúdo, porque você consegue ter algo fácil, visível, e você consegue separar ela de acordo com as necessidades, por exemplo, geral, ferramentas, hardware, segurança, versões anteriores, cotas ou até mesmo geral, né? Você consegue executar alguma ação específica, tá? Dentro dessas características, beleza? Outro exemplo, né, dentro dessas caixas de diálogo, né, são aquelas caixas expansíveis, né, que você tem lá, clicar para ver mais detalhes, né. Isso tudo também envolve a parte de esconder para os seus usuários uma complexidade, né, porque isso é bom para usuários novatos, porque muitas vezes usuários novatos não querem saber com relação a mais detalhes, mas usuários experts gostariam de saber quais são
os detalhes, né, ou maiores detalhes, né, com relação ao que está sendo executado por trás, tá? Geralmente ela tem comandos para esconder e mostrar controles ou informações adicionais. E dica: memorize o último uso da caixa, se o se em modo expandido ou não, né? No qual, não sei, vocês são da época da internet de escada, né? Na época que você tinha internet de escada, você fazia uma conexão, né? Você usava no Windows, né? Windows 98, né? Ou 95, você usava essa telinha de conexão, né? Você tinha lá tipo, a parte de discar e ó, cancelar, né? Aí na parte quando você discava, né? Ele tinha a parte de duração, você tinha que ver quantos minutos você já estava conectado, né? No caso, a gente via, eu via muito disso aqui, porque muitas das vezes a gente perdia a conexão com a rede telefônica, né? E isso aí era terrível, isso era terrível, porque a gente via aqui e via qual que foi o problema, né? Se tipo, você usava a internet de escada, seu telefone ficava mudo, né? Porque você consumia uma banda da rede, né? Do telefone. Né? E muitas das vezes alguém tentava ligar pra você na sua casa, aí não conseguia porque alguém tava usando a internet, né? E tipo, aí o telefone fica mudo, né? Fica tipo como ocupado, né? Porque tá sendo utilizado como uma descagem telefônica, né? E isso aqui era terrível, né? Pra quem tinha internet de escada. Muitas vezes dava problema porque quando sua mãe tentava ligar, por exemplo, pra alguém, né? Ela ligava o telefone, tipo, ela ligava o telefone desconectava. Aí dava problema de logout aqui, porque ele falava que dava algum protocolo de erro porque tava sendo utilizado o telefone. Você fala, caramba. Isso pra quem era usuário mais expert, né? Eu usava muito isso aqui porque às vezes, quando de repente assim, minha mãe tava utilizando o telefone fixo, né? E a gente tava usando a internet. Ela ligava o telefone e caía a internet. Aí você fala, pô, por que caiu? A gente via lá que foi desconectado porque tava usando o telefone. Era triste, né? Internet de escada antigamente. O outro exemplo também é a caixa de diálogos em cascata, né? Que você clica em alguma opção, né? Por exemplo, a gente vem aqui caixa de diálogos em cascata. É o exemplo de imprimir aqui, né? Opções avançadas e configurar página. Isso aqui, ó, é um exemplo de caixa de diálogos em modelo cascata, porque você tem um alinhamento, né? Hierárquico, né? Com relação às partes de propriedades, né, dentro da sua página, até mesmo outras propriedades da parte de impressão, né, no qual você consegue selecionar o tipo de layout, né, orientação, e isso você só consegue cancelar isso, né, ou finalizar essas opções, né, essas funções, quando você cancela, né, porque elas geralmente são algo modais. Porém, isso aqui às vezes acaba sendo confuso para os seus usuários, que são usuários mais novatos, tá? Elas é muito bom para usuários experts, porque já sabem e já sabem manipular esses componentes, tá bom? Então, a aula de hoje é basicamente isso, tá, pessoal?